Fala pessoal, aqui é o David, direto de Assunção, Paraguai, para conversar um pouco com vocês sobre as minhas primeiras impressões aqui do Paraguai. Estou aqui desde semana passada, mas ainda não completei uma semana, só estou aqui há 4 dias, basicamente. Mas eu preciso dizer para vocês, a cidade é bonita, não é nada do que as pessoas costumam estereotipar o Paraguai no Brasil. É uma cidade bastante arborizada, de infraestrutura não tão diferente do que eu estou acostumado em Fortaleza. Isso é para ser bem honesto. Mas eu quero comentar com vocês algumas impressões, coisas que eu esperava, que seriam expectativas e que chegando aqui não eram. Preciso também comentar com vocês coisas que me surpreenderam. Eu basicamente tive meu primeiro baque quando eu cheguei aqui, que foi a questão do clima. Eu ouvi durante meses, semanas, durante todo o tempo que eu andei pesquisando sobre Paraguai, e todo mundo falava do calor. Nossa, que Paraguai é muito quente, que no Paraguai você precisa ter um ar-condicionado ligado direto, para você poder ter uma certa qualidade, um certo conforto dentro de casa. Mas, minha gente, quando eu cheguei no aeroporto, preciso ser sincero, assim que eu desci do avião, eu pensei que eu ainda estava dentro do avião, o ar-condicionado ligado, um frio desgraçado. Eu realmente penei, porque eu sou muito friento, para quem não sabe. Não sei como é que eu vou fazer para lidar na Europa, porque eu sou muito ciento, lá é muito frio, mas são os desafios que me aguardam aí mais pra frente. Mas então, aqui fazendo um frio, temperatura medindo cerca de 11 graus Celsius. Isso é frio demais pro padrão de Fortaleza. Eu convivo com 30 graus direto. Nem na serra, que tem lá perto de Fortaleza, né? A Serra de Guaramiranga, que raramente é frequente. Lá na serra, a temperatura é 17 graus. Aqui tava medindo 11, eu fiquei com muito frio. A primeira coisa que eu fiz foi ter que comprar um casaco, roupa de frio. Me senti na Europa com um casaco. Nunca usei um casaco na minha vida. Então, para minha primeira surpresa, eu me deparei com esse frio. Porém, as pessoas me falaram que esse frio, e estava tendo aqui no Paraguai esses dias, é uma exceção. Realmente foi uma frente fria que chegou e que baixou realmente a temperatura no país, mas que normalmente não é tão frio desse jeito, mas que sim, costuma fazer frio aqui no Paraguai. Então, se você está querendo vir para o Paraguai e acha que é só calor, como eu achei, não se engane, aqui no Paraguai faz frio e faz bastante frio também. Eu preciso comentar que você precisa vir preparado, você precisa trazer um moletom, trazer um blusão, encasaco se você tiver, porque aqui você precisa sim. Eu aprendi com algumas pessoas que aqui você costuma ter os dois extremos. Você costuma ter temperaturas muito altas, como você também costuma ter temperaturas muito baixas, né? Nos próximos 2 meses, a gente vai entrar no inverno aqui no Paraguai, então eu já preciso me preparar para ter temperaturas baixas. Essa foi a minha primeiríssima impressão quando eu cheguei aqui no Paraguai. Ainda sobre minhas impressões aqui no Paraguai, minha outra impressão aqui no Paraguai foi em relação às pessoas. Eu gostei bastante das pessoas, são pessoas muito simpáticas, são pessoas que elas são sorridentes, mas isso eu confesso que em Fortaleza, no Nordeste, né, como um todo, as pessoas também são assim, eu estou acostumado, tem pessoas que são minhas pontes. Acabei de achar 100 guaranis no chão. Eu tô juntando essas moedas porque eu descobri que existe um método de você fazer aliança, anel, com moedas derretidas. Eu achei um processo muito interessante.
Aí eu vou ver se eu junto algumas moedas aqui para poder fazer isso quando eu chegar no Brasil. Ainda sobre essa questão das minhas impressões aqui no Paraguai, como eu estava comentando, né, as pessoas são bastante hospitaleiras e isso foi algo que me chamou a atenção, porque normalmente se diz que mais ao sul do Brasil as pessoas não são assim muito simpáticas, né? Não são pessoas que são muito abertas às conversas. E o Paraguai, ele é mais ao sul. Eu fiquei na expectativa de que talvez aqui também as pessoas fossem um pouco desse jeito, mas não são. As pessoas conversam, sorriem bastante, são simpáticas. E isso é bom, principalmente quando você é estrangeiro, você está sozinho no lugar que você não conhece ninguém. Então é fácil, se você quiser fazer amizade, conversar com pessoas aqui. Então, quanto a isso, é bem tranquilo. E ainda sobre essa questão de comunicação, eu sei zero de espanhol. Eu não sei falar espanhol. Eu não sei falar nada de espanhol. Eu tô aqui me virando basicamente com o tradutor, mas na maioria das vezes eu não uso tradutor. Foram raríssimas as vezes que eu precisei usar um tradutor. Eu tô usando só mesmo o portunhol e nem portunhol. Eu confesso que não tô nem me esforçando para falar espanhol. Eu, quando eu quero falar com alguém, eu falo em português, fico gesticulando. Aí, em raríssimas vezes, quando alguma palavra não vai de jeito nenhum, nem eu entendo o espanhol da pessoa, nem a pessoa entende o português, eu apelo pro inglês, que é o único idioma estrangeiro que eu sei falar, que é o inglês, e funciona, né? Eu já percebi que muitas pessoas aqui não sabem falar inglês, mas dá para se comunicar. Assim, elas não sabem falar assim com fluência, mas elas sabem um básico, então uma palavra ou outra dá para você desenrolar falando inglês. Não é difícil. Então a comunicação aqui é fácil, mesmo se você não sabe o idioma. Eu já fui em 2 apartamentos públicos aqui para poder solicitar documentação. Já fui em supermercados, já fui em alguns estabelecimentos e em todos eu falei 100% em português. E em todos eu consegui atendimento, eu consegui fazer o que eu queria. Então não se preocupe se você não sabe falar espanhol, ou muito menos o Guarani, que diga de passagem, é a língua que eles mais utilizam aqui, nem é o espanhol. Pelo menos é o que eu percebo, posso estar enganado também. E puxando um pouco sobre o que eu acabei de comentar, né? Em relação a departamento público, uma terceira experiência que eu tive aqui, né? É aquele... Eu não sei se eu posso nem chamar de jeitinho brasileiro. Eu acho que é mais o jeitinho latino, né? Porque em um dos apartamentos que eu fui, públicos aqui em Aflição, eu sofri um... Eu não vou dizer que eu sofri, né? Eu recebi um convite. Eu recebi uma proposta para pagar uma propina em troca de um benefício de agilizar o documento que eu queria. E foi até engraçado, né? Porque o rapaz chegou e perguntou logo assim: Você quer receber hoje? Você tem pressa para receber hoje? Ainda hoje? Aí eu perguntei, eu me toquei logo, né? Porque eu sabia que esse documento não saía no mesmo dia. Então eu só fiz perguntar: Quanto custa? Aí ele falou: mais 100 mil. Mais 100 mil, né? Mais 100 mil. Que aqui a moeda deles, tudo é mil. É na casa dos milhares. Inflação que se chama. Mas enfim. Então, aí eu falei assim: eu não tenho tanta pressa, eu posso esperar. Aí ele falou: então na quinta você pega. Quando ele falou isso, caramba, na quinta você pega, tipo, eu vou esperar 4 dias porque eu não quis pagar o negocinho que ele queria. E detalhe, ele falou que eu ainda podia passar na tarjeta, né, que é o cartão na tarjeta. Quando eu disse que eu não queria, que eu ia pagar só pelo documento normal, né? Aí eu perguntei se podia passar no cartão também. Aí ele: não, só em... Qual é a palavra? Efetivo, né? Que é em espécie, só em efetivo. Aí eu: caramba, mas
O cara basicamente entrega a dificuldade para vender a facilidade. Nada muito diferente do Brasil. Acredito que isso seja padrão América Latina no geral. Não que não tenha em outros lugares do mundo. Aonde tem Estado tem corrupção. Mas eu acho que tem lugares que são mais aparentes do que em outros, sabe? Ainda falando sobre as minhas impressões, uma coisa que sempre me perguntam em relação a eu estar no Paraguai é: e aí, David, as coisas são realmente muito baratas? Tudo é barato aí no Paraguai? Cara, muitas coisas são, outras coisas é o mesmo preço que eu estou acostumado a pagar, outras coisas eu achei até mais caro, né? Mas no geral as coisas são mais baratas sim. E quando eu falo as coisas, eu me refiro pelo menos ao supermercado, porque foi o que eu tive experiência, né? De ir agora. Eu sou uma pessoa que eu costumo ir bastante no supermercado, então eu tenho um pouco de noção de preço. Então, para mim, é fácil ter uma pequena noção em relação a isso. Então, sim, as coisas no geral aqui são mais baratas. Uma coisa que eu fiquei surpreso foi com um pote de iogurte natural, que eu costumo comprar um mais barato, e lembrando que eu moro em Fortaleza, e eu acredito que, no geral, Fortaleza já é um pouco mais barato que a média do Brasil em termos de supermercado, tá? Pelo menos das coisas que eu costumo comprar e o que eu vejo algumas pessoas comentar aí pelo Brasil ou fora. Então, tem um iogurte natural que eu costumo tomar em Fortaleza, que o pote dele custa R$ 8. Aqui eu comprei de R$ 2,30, 2 e alguns centavos. E eu fiquei muito impressionado quando eu vi isso. Realmente esse preço é R$ 2,30, é o preço de um potinho pequeno de iogurte, né? Quando eu vi que o pote grande era esse preço, realmente eu fiquei surpreso, né? Eu cheguei aqui a comprar café. O café aqui ele é um pouco caro, mas pouca coisa, né? No Brasil eu compro o pacote de R$ 15, só que é um pacote pequeno. E aqui um pacote grande custa 30, 32. Então não é nada muito diferente do Brasil, se você levar em consideração o tamanho da embalagem. Outra coisa também, que eu tive aqui uma impressão aqui negativa, diga-se de passagem, é o trânsito. Rapaz, o trânsito aqui, eu não sei em outras capitais do Brasil, mas pelo menos em comparação com Fortaleza, o trânsito aqui é uma loucura. Você, quando vai passar por cruzamento, pelo menos eu que não conheço aqui a legislação de trânsito, não tem sinal de quem é quem ali a preferência. Então, toda vez que eu vou vou passar por um cruzamento, rapaz, pra mim é meu Deus, me livra de todo mal, com as mãos pra cima em tudo, pedindo proteção a Deus, porque é complicado. Eu confesso que andar de carro aqui me assusta um pouco. E falando em carro, aqui tem um aplicativo muito similar ao Uber, que se chama Bolt, né? É exatamente igual, não tive dificuldade nenhuma. Desde a hora que eu cheguei no aeroporto, eu baixei esse aplicativo para eu poder utilizar ele. É bem fácil, se você sabe usar Uber, você vai saber usar o Bolt. Então, uma outra impressão que eu tive aqui no Paraguai foi em relação ao trânsito. O trânsito me assusta um pouco. As pessoas, parece a lei da selva aqui. Sinalização é meio precária e os motoristas simplesmente vão brigando pelo seu espaço. Olhem só, em todo canto que eu ando aqui por Assunção, você vê prédios em construção. Tem bastantes, esse aí que é só um que eu tô vendo agora. Mas isso aqui pra mim passa a imagem de que é um país que está em constante crescimento. E pelo que eu ouço falar do Paraguai, isso parece ter muito vantagens. Olha só, mais prédios em construção. Esse bairro aqui me lembra a Aldeota em Fortaleza. Não sei se vocês acabaram de ver a barbeiragem ali. Cara, aqui o trânsito é uma loucura, é coragem. Mas esse bairro aqui me lembra um pouco a Aldeota, porque você repara que tem muitas
residências juntos com estabelecimentos comerciais que você percebe serem um pouco mais sofisticados, né? E lembra o Aldeota em Fortaleza. Então, ainda falando um pouco sobre as minhas impressões aqui, uma coisa que me admirou quando eu cheguei aqui no Paraguai é a quantidade de brasileiros e turistas. Sim, tem bastante brasileiros e turistas. E toda vez que eu puxo algum assunto com eles, costumo perguntar o que trouxe eles aqui pro Paraguai, para Assunção. E a maioria deles dizem que vieram para cá para poder solicitar a permissão de residência, né? Para solicitar a residência fiscal. E isso, para mim, é muito curioso, porque eu tinha aquela impressão, não sei vocês, de que essa questão de residência fiscal no Paraguai era algo ali muito nichado na bolha bitcoinheira. Mas não. Eu conheci uma holandesa aqui, e ela, conversando comigo, disse que aqui no Paraguai tem uma comunidade muito grande de holandeses que estão aqui no Paraguai só para poder solicitar a residência fiscal. Foi algo que me chamou muita atenção, né? Então você vê não só brasileiros como europeus migrando aqui para o Paraguai em busca de melhor condições e melhor qualidades, né? Mesmo não sendo aquela questão da infraestrutura, que a gente sabe que na Europa é superior, mas a qualidade financeira e econômica, porque isso é bem importante, né? Então, essa foi uma outra impressão positiva que eu tive em relação ao Paraguai. E outra coisa que me chamou bastante atenção aqui no Paraguai, só para finalizar o nosso vídeo, é como você vai andando pelo Paraguai e você percebe que em todo canto tem a bandeira do Paraguai e, se não a bandeira, faixas coloridas com as cores da bandeira do Paraguai. Eu achei isso muito impressionante, né? Eu não sei dizer se é algum tipo de patriotismo deles, mas eu confesso que para mim foi algo que me chamou muita atenção, porque não é algo que eu posso dizer que, pelo menos no brasileiro, né, isso é comum. A gente tem toda aquela questão da onda patriota, que as pessoas querem usar a camisa da seleção para representar certo partido político, né? Ah, porque é Brasil acima de tudo. Mas, na real, na primeira oportunidade que der, as pessoas não estão nem aí para o Brasil. As pessoas estão aí apenas com o seu. Eu não acho isso errado não, diga-se de passagem. Eu acho que é isso mesmo, né? Eu não acho que você deve obrigação a algum país, até porque país nenhum deve obrigação a você. Ninguém deve nada a você. Você também não deve obrigação a país nenhum. Você só deve obrigação primeiramente a Deus, a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e depois a sua família, né? Apenas, não me desenvolvimento. Então, se for para ser patriota de algum reino, ser patriota do reino dos céus, né? Do reino de Deus, única e exclusivamente, não ao Estado-nação, né? E aqui no Paraguai as pessoas têm muito isso, né? De colocar as bandeiras, espalhem não só para prédio público, tá? Não só em prédio público. Eu já vi escolas, já vi empresas. Inclusive, eu passei por uma avenida ontem de quilômetros de uma ponta a outra, e ela inteira, em cada poste, tinha uma bandeira do Paraguai, né? Eu fiquei muito surpreso com isso. Olha só esse mercado aqui bonito. Esse aqui é o Mercado Mariscal. Eu tinha visto no Google Maps que ele era próximo da onde eu tava, mas foi por acaso que eu vim bater aqui. Eu não, né? Ele parece que ele é anexado com esse outro prédio, não sei se é um shopping, mas é muito bonito. Olha só. Eu gostei muito de como o Paraguai, a Assunção, pelo menos, é muito arborizada, né? Eu gostei bastante. Aqui eu já tô vendo que é um local bacana para você sentar, conversar, descansar depois de um dia puxado de trabalho. Quando eu tiver com tempo livre, eu vou ver se eu passo por aqui. Gostei. Olha só como esses prédios são bonitos, né? A arquitetura do Paraguai, ela me impressiona. Então, pessoal, como eu estava comentando, né?
essas são as minhas impressões do Paraguai, minhas primeiras impressões. E detalhe, esse é meu primeiro vídeo sobre o Paraguai. Então vocês vão perceber que foi algo muito improvisado, não foi algo muito roteirizado. Foi mais para eu expressar algumas coisas que eu já vinha pensando desde quando eu cheguei. E resolvi compartilhar para vocês, certo? Então, eu vou tentar postar com mais frequência, vou tentar conversar mais com vocês. Vou trazer para vocês um pouco mais sobre minhas andanças aqui por Paraguai, mostrar um pouco da cidade, do que eu achar de interessante. Eu espero que vocês curtam, que vocês compartilhem, que vocês comentem o que vocês acharam, né? Eu gosto de ouvir a opinião de vocês. E é isso. Eu vou encerrar por aqui e quem sabe no próximo vídeo eu posso trazer mais primeiras impressões, né? Valeu, pessoal. Fica com Deus.